E falando em escolher o caminho, por quê? Por que a comunicação? Quem que escolheu? Leide escolheu comunicação ou a comunicação escolheu a Leide? Pois é, Patrícia. Aliás, se você me permite, eu quero te agradecer. Você me convidou aqui. Eu fiquei emocionada no início lá, já tensa, e eu quero te agradecer por achar que eu tenho algo a contribuir. Com certeza. E não é falsa humildade da minha parte, porque a gente acostuma tanto a ouvir o outro e achar que a história do outro é interessante, que quando alguém vê que a gente tem algo a contar, é bacana. E me faz bem, porque eu falo que falar é terapêutico. Entendeu? Mas eu digo que é a comunicação que me escolheu. Porque, Patrícia, desde criança, eu lembro que assim, eu sempre tirei notas boas, né? Minha mãe nunca teve problema comigo em escola, mas naquelas reuniões que tinham, os professores falavam assim, ela é ótima, mas ela conversa muito. Eu sempre gostei de conversar. Mas não era aquela conversa desrespeitosa que eu atrapalhava a sala. O professor mandava calar, era na hora e tal. A gente tinha respeito, né? E eu vejo aquilo que era a coisa que eu mais gostava de fazer, eu vi que aquilo poderia ser profissão. Hoje falando na maturidade. Na época eu nem entendi. Assim, agora porque eu falo, eu vou... As pessoas viram em mim. As pessoas viram primeiro em você. E viram em mim primeiro, assim. Eu fui convidada com 8 anos pra falar em rádio, depois com 16 e tal. Fui cantar numa banda. Então, assim, a comunicação tava passando pela minha vida. E eu sempre gostei, assim... Nos grupos que eu estou, eu sempre gosto de trazer as pessoas, de conversar. Olha, não esquece do fulano, assim. Eu sempre gostei de comunicar. Quando eu vi que isso tinha nome, profissão, né? Que é jornalismo, que é comunicação social, que é publicidade de marketing, radialismo. Falei, poxa, é aí que eu me vejo. E é interessante porque, assim, a comunicação... Eu sei que agora a gente tá dando uma nova guinada na comunicação, mas ela sempre foi relevante. Ela é necessária. Sempre foi importante. Ela é necessária. Sim, sim. E a minha sorte, Patrícia, meu irmão me falou isso recentemente, meu irmão que é historiador, o Jacques, e ele falou assim, engraçado, Leide, mas você entrou na comunicação, foi pela voz, inicialmente foi mesmo. Eu sou muito grata a Deus, porque aí é de Deus. Então foi o dom que você recebeu. Foi o dom. A questão da voz, as pessoas elogiavam, um timbre assim, assado e tal. Apesar que, a primeira vez que eu me ouvi, eu já falei isso em outros programas, assim, eu falei, não, a gente não tem condição um negócio desse, porque a gente é muito crítico, né? A gente tem autocrítica, mas... Ou, às vezes, excesso de autocrítica. Sim. Só que eu fui, como eu já gostava, fui falando. E consegui. E eu me considero, assim, uma privilegiada. Eu falo isso, até fecho o olho, porque eu tô aqui mentalizando as coisas boas da minha vida. Trabalhar com o que você gosta é muito legal. Pessoal, acredite nisso. Trabalhar com o que você gosta é muito legal. É real. Agora... Eu me sinto privilegiada porque desde criança eu sei que eu gosto disso. Tem gente que ainda está na busca do que gosta e tal. E tá tudo certo. Mas assim, seja criterioso. Faça um autoexame. O que você gosta? A comunicação, ela me escolheu. Porque, Patrícia, cá entre nós, se você for olhar em termos assim de rendimento e tal, as pessoas querem ser médicas, engenheiras, advogadas. Porque essas profissões todas têm conselhos regionais. Tradicionalismo, essas profissões são tradicionais. Mas eu nunca me vi em nenhuma delas. Minha mãe, na verdade, queria que eu fosse professora. Ela sempre viu que eu comunicava e tal. E eu teria sido uma boa professora. Eu admiro demais. Quando você era criança lá, pensa, você criança, 6, 7 anos, você imaginava, se falasse assim, além de ser cantora, porque o canto talvez tivesse algo relacionado a muito distante, né? Magia. Mas se falasse para a vida real mesmo, o que você seria profissionalmente? Eu seria empregada doméstica, mas o máximo, assim, era professora. Professora. Eu amava. Seria o máximo, entende? Eu ensinava. A gente brincava de escolinha. Sim, e eu era professora. Eu era professora. Quando eu tinha que ser aluna, eu achava chato. Porque eu queria ficar falando lá na frente, explicando que agora você faz o V assim, você tinha dado aula pra boneca? Assim. Pra boneca. Não, os meus sobrinhos eram minhas vítimas. E eu era brava. Não podia conversar. Entendeu? Você na escola podia conversar, mas você, professora, com seus alunos, sobrinhos, não podiam. Mas eles gostavam, porque eu sempre gostei muito de colorir também. Então eu pegava eu sempre tive assim, os meus cadernos que sobravam dos anos anteriores eu usava. O papel de pão, o papel que vinha com pão a gente usava para desenhar, para colorir e tal. Então eu adorava ser professora. E era professora. E acho uma profissão muito melhor do que a minha, se você quer saber. É a profissão que eu mais admiro. Eu admiro, respeito. É a que eu mais admiro. Eu sei que tem uma grande amiga minha que ela faz Leide da minha parte, eu quero em dinheiro.
Eu não a parte da admiração, ela quem diz. Mas eu falo, ô criatura, mas eu admiro muito a sua profissão. Eu acho que o professor, quer dizer, eu tenho certeza que o professor é o farol. Pra mim, a profissão que eu mais admiro, a profissão mais bonita que existe é ser professor. O professor é algo e é, assim, totalmente dono e dona da minha admiração. E quando você topa um professor que é por excelência, que é porque gosta, isso é maravilhoso. que é porque adora, porque vibra, porque enche o olho d'água quando o aluno está aprendendo. Aí é achar uma pepita de ouro.